Queridos irmãos e irmãs, a paz do Senhor Jesus. Estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Hoje, no quarto domingo da Páscoa, veremos Jesus se apresentando como o bom pastor que cuida das ovelhas que lhe são confiadas por Deus, que abre a porta do aprisco para que ele cuide das ovelhas que somos nós. Veremos também que outras pessoas, não conhecendo o bom pastor, dão ouvidos a falsos pastores, que é o mercenário, que não se preocupa com as ovelhas, mas ao ver o lobo, foge e as deixa desprotegidas. Vamos à palavra. Evangelho de São João, capítulo 10, versículos de 1 a 10. Naquele tempo disse Jesus: em verdade vos digo, quem não entra no redil das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lugar, é ladrão e assaltante. Quem entra pela porta é o pastor das ovelhas. A esse, o porteiro abre e as ovelhas escutam a sua voz. Ele chama as ovelhas pelo nome e as conduz para fora. E depois de fazer sair todas as que são suas, caminha à sua frente, e as ovelhas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas não seguem um estranho, antes fogem dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus contou-lhes esta parábola, mas eles não entenderam o que ele queria dizer. Então Jesus continuou: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos aqueles que vierem antes de mim são ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os escutam. Eu sou a porta. Quem entrar por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. O ladrão só vem para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, o Evangelho de hoje nos coloca como as ovelhas confiadas ao bom pastor, que é Jesus, confiadas por aquele que abre a porta do aprisco, o porteiro, ou seja, o Pai do céu, para que Jesus, o bom pastor, possa apacentar suas ovelhas, e elas, as ovelhas que conhecem o pastor, o seguem, porque conhecem a sua voz. Portanto, como ovelhas de Deus que somos, devemos nos portar como quem conhece aquele que nos apacenta, que cuida de nós. Ser ovelhas no rebanho de Jesus significa que devemos confiar somente nele e não desviarmos do caminho que ele tem para nós. Devemos entender que nossa vida deve ser conduzida por ele, para que ele nos mostre o caminho a ser seguido e por qual estrada devemos andar. Todavia, queridos irmãos e irmãs, o que acontece é que muitas pessoas não ouvem a voz do bom pastor, mas ouvem a voz do quarto personagem deste evangelho, o estranho, a quem podemos também chamar de mercenário. Muitos estão seguindo o mercenário, porque ele é astuto e o caminho de vida que ele oferece é atraente e fácil. Entenda, o mercenário é o mau pastor, aquele que não se importa com a ovelha. São os mestres de doutrinas que não confessam que Jesus é Senhor e Deus, mas que, apesar de suas mentiras e de sua mensagem anticristã, conseguem atrair ovelhas desviadas ou mesmo aquelas que buscam caminhos mais fáceis e mais atraentes. A principal característica do mercenário é que ele não se importa com as ovelhas, e quando vem chegando o lobo, que é a personificação do inimigo de Deus, aquele anjo que foi precipitado do céu para a terra, que atua nos rebeldes, naqueles que odeiam tudo que é santo e sagrado, o mercenário
Ao vê-lo chegando, foge deixando as ovelhas desprotegidas, que têm suas vidas dilaceradas e perdidas. E quantas são, queridos irmãos e irmãs, as pessoas que vão por esse caminho? Ouvem o mercenário e não a Jesus. Mas com Jesus, o bom pastor não é assim. Se o lobo se aproxima de suas ovelhas, aquelas que conhecem sua voz, que o seguem sem medo, que confiam sua segurança e futuro em suas mãos, ele as protege e as guarda de todo mal. Queridos, é preciso confiar em Jesus, o bom pastor, se é que você é mesmo ovelha do rebanho dele. Não dê ouvidos a ninguém que se apresente a você como seu pastor, sem que esse confesse a encarnação, morte e ressurreição de Jesus. Porque se não confessar essa verdade, esse é o mercenário, o anticristo. Entenda que Deus confiou suas ovelhas somente a seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor, porque somente Ele é o bom pastor. Somente Ele é capaz de nos levar a verdes pastos. Somente Ele pode abrir a porta do aprisco para nos fazer entrar e nos fazer descansar em segurança, descansar um sono tranquilo no colo do bom pastor que dá sua vida por suas ovelhas. Pense nisso. Queridos irmãos e irmãs, fico por aqui. Considere se inscrever no canal, acionar o sininho, dar um like, comentar e compartilhar. Isso vai ajudar bastante o canal. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Queridos irmãos e irmãs, um beijo no seu coração, paz e bem, que Deus te abençoe ricamente.